Olá, gente, tudo bem? Bom, nesse momento gostaríamos de. Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, como falamos nesse nosso segundo vídeo a respeito de literatura infantil, trataremos sobre o nosso paradidático, o Natal de Chico e Macacópolis. Bom, e aí, vocês leram o livro? Ah, gostaram da historinha? Muito legal, não é mesmo? É importante observarmos na nossa leitura que tipo de texto é esse. Por exemplo, você leu o texto e você percebeu que isso aqui é um tipo de fábula, como já foi falado. Que é fábula, gente? Vamos lá, criança do terceiro ano. Fábula é um tipo de texto onde os personagens são animais e a maioria e todos eles têm a forma humana no sentido de atitudes, comportamentos e fala humana, não é mesmo? Age como se fossem humanos. E no final da história tem um ensinamento, uma moral, não é mesmo? Bom, gente, feito a leitura que você fez em casa, não é mesmo? Que observações, o que você interpreta dessa história? O que te mais chamou a atenção? O que mais nos chama a atenção é a lição geral que o livro contém, não é mesmo? Você sabe qual é? Você percebeu essa lição? O livro vai falar a respeito de um grupo social que é a família, exatamente. Gente, vamos pensar. Olha só, nesse contexto da história, existem alguns comportamentos que a gente pode chamar de ética comportamental, que nós observamos na história, seja a falta ou a ausência deles. Por exemplo, dentro da história nós percebemos a palavra amizade. Você percebe a amizade no contexto da história? Em qual trecho você percebe isso? Você percebe também, gente, a palavra desinteresse? Alguém na história demonstra algum desinteresse por alguma coisa? Você sabe em que trecho está contido a noção desta palavra? Muito bem. Vamos pensar mais outra palavra que nós podemos extrair, que podemos tirar da interpretação do nosso texto. Nesse texto, nós encontramos a palavra amor. Aparece a palavra amor nesse texto. Em que parte, em que trecho da história você vê amor? Outras palavras. Gente, existe nessa interpretação aqui coisas, palavras, comportamentos, atitudes negativas e atitudes positivas. Visto que o final da história foi bem legal, não foi, gente? Graças a Deus, deu tudo certo no final da história. E a gente pode, enfim, contar um final feliz. Não foi isso que você leu? Vocês percebem na história algum momento de carência, gente? De falta de alguma coisa? Algum dos personagens demonstra esse tipo de comportamento na forma de como está se sentindo naquele momento? Muito bem. Carência. Você vai procurar onde que está contido essas informações. Por exemplo, existe alguma forma de exagero na história? Ou exibição de alguma coisa? Exibição. Temos também envolvimento, participação, colaboração na história? Muito bem. Essa interpretação que nós fazemos é de comportamentos individuais, enquanto o contexto é coletivo, é um grupo familiar. Então, gente, agora outra forma de você também analisar um texto é você saber a estrutura desse texto. Por exemplo, é um texto narrativo, de gênero textual, fábula. Você sabe o que é gênero textual? E sabe o que é tipo de texto? Os textos são 5. É o descritivo, o dissertativo, o narrativo, o injuntivo. E você vai conhecer isso no decorrer das séries que você vai seguir. Mas se você for um aluno curioso, você vai saber, o tipo de texto vai falar da estrutura daquele texto. Já os gêneros textuais vai falar da função social, para qual objetivo, para qual público, qual é a intenção. Aí é usado os gêneros textuais. Certo? E junto com eles os portadores de textos.
que são chamados portadores de texto. Vejamos, na fábula é um texto narrativo. Vocês sabem quais são os pontos importantes para termos um texto narrativo? Observe, vê se você encontra. Título. Você encontrou o título da história, o autor, a ilustração e a editora? Muito bem. Essas informações contidas na capa, não é mesmo? Bom, uma narrativa, ela tem que ter começo, meio e fim, certo? No começo, você observou algum trecho que dá ideia de tempo, seja ele na questão dia e noite, calendário, certo? Uma data comemorativa importante. Muito bem. E você observou também a ideia de lugar? Você sabe onde é que está inserido o espaço geográfico onde acontece a história? E você também observa características dos personagens e de quais são os personagens principais? Então, gente, nesse começo é importante que você observe esses apontamentos. Por exemplo, o lugar, o tempo, os personagens com suas características, seja ela de comportamento psicológico, ou seja ela características físicas, certo? Nós vemos um dos personagens altamente exibicionista, não é? Onde quer estar sempre toda bem arrumada, bem ajeitada. Isso. Então, tempo, lugar e características, característica tanto do lugar, do tempo. Por exemplo, a característica do tempo pode estar chuvoso, fazendo sol, ou pode o quê? Pode ser uma data comemorativa, não é mesmo? Muito bem. Então, visto isso no começo do texto, nos primeiros parágrafos, características dos personagens, aí já para partirmos para o meio, que é o desenvolvimento, nós temos o quê? Nós temos a presença do acontecimento. Começa-se a narrar o que está acontecendo, o que está incomodando os personagens, que está causando uma situação desconfortável. Então, surge o clímax, a tensão no desenvolvimento, não é isso? Depois desse desenvolvimento, nós temos a conclusão. O que é que a conclusão vai constar? A conclusão vai constar a resolução do problema. Quem vai resolver? Como? Quando esse problema vai ser resolvido? Nós temos a solução do problema na conclusão, no final. Então, qual é a estrutura? Começo, meio e fim. Lembrando que para cada uma dessas 3 etapas, podemos ter mais de um parágrafo. Você sabe o que é parágrafo, não sabe, gente? É aquele afastamentozinho na linha para começarmos um texto. Então, vê que em cada um desses textos narrativos tem essa estrutura. Você pode fazer uso de outros livros que você tiver em casa e buscar esses itens, tá bom? E tenha anotação desses itens para que você consiga arrumar toda a sequência da história dentro desse esboço que eu passei para vocês, tá bom? E a interpretação do texto é importante que você contextualize, ou seja, venha buscar sentido no dia a dia de um cidadão, de uma pessoa, certo? Como nós falamos, palavras que aqui nós conversamos, que foi retirada do texto, certo? Palavras que mesmo não estando lá escrita, mas podemos analisar, interpretar devido ao comportamento. Então, gente, fechando isso, me diga, qual vocês acham que é a moral da história? Havia na história um ambiente familiar agradável? O que foi feito para que isso fosse mudado? Lembrando que na contação do tempo, nós temos um momento da história onde é visto os 3 tempos. O passado de um dos personagens, onde ele era muito feliz nas datas comemorativas, no caso o Natal, envolvido com a família, e nós temos a situação do presente
dessa pessoa. Como é que agora, como um chefe de família, estava encarando esses momentos importantes em família. E em outro momento, nós temos o futuro de como vai ser. E aí na história a gente encontra a palavra solidão. Gente, a solidão, você sabe o que é solidão? Busque em um dicionário o significado da palavra solidão. Mas no dia a dia nós temos a noção do que seja, não é? É viver só. Às vezes estamos rodeados de tantas pessoas, como no caso esse chefe de família que é o seu cifrão, rodeado da família, das pessoas do trabalho, mas acabando que só. Sem alegria, sem compartilhamento, sem colaboração, sozinho nos seus objetivos. E essa vida de solidão, vocês acham que é uma vida legal, gente? Vocês conhecem alguém que é sozinho na vida? Que se isola de tudo e de todos? Pois então, essa palavra está inserida no nosso contexto da nossa história. Então, com todo esse desenrolar da sequência da história, nós vamos observar um comportamento familiar que no presente não é um comportamento agradável. Então, que comportamento é esse? Descreva para mim. Gente, a essas perguntas, eu gostaria que você enviasse em áudio um resumo da história. E com esse resumo, a sua opinião. Qual foi a lição de moral que trouxe para você? Qual foi o ensinamento? Certo? Você envia um vídeo para que eu possa saber qual foi a sua interpretação, o que foi que você viu nesse texto que te agradou, se essa história foi compreendida por você. Lembrando que para se ler um texto narrativo, você precisa seguir aqueles passos, certo? Características de personagem, começo, meio e fim, e obedecer a uma sequência de acontecimentos. Fazendo isso vai ser bem mais fácil você se apaixonar pelo mundo da leitura, porque você vai compreender o tipo de texto e vai, com isso, trabalhar a sua interpretação, buscando questões do nosso dia a dia, certo? Como palavras que foram citadas aqui. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Enviar para a Tia Auri um áudio, certo? Contando a sua interpretação, o que você entendeu da história e um pouquinho do resumo da história. Beleza, gente? É isso aí. Fiquem com Deus, certo? Aí você vai o quê? Junto com isso, certo? Com esse áudio, atividade que eu gostaria que vocês fizessem em uma folha, depois da atividade oral, que é o áudio que vocês vão enviar. Eu gostaria que vocês escolhessem 3 das atitudes que se encontram no texto, inclusive eu dei algumas palavras, certo? Você vai escolher essas 3 atitudes e vai buscá-la no texto e vai sublinhar. Onde é que você encontra, por exemplo, a palavra amor? Em que contexto você acha que aquela cena da história tem a ver com amor? Aí você sublinha esse trecho, certo? E você bate a fotozinha e mostra para a Tia Auri. Amor. Digamos que você escolha amizade. Qual o trecho da história que vai dar ideia de amizade? Então, você vai escolher as palavras. Eu citei aqui algumas enquanto conversávamos, mas você vai procurar determinadas palavras, vai colocar a palavra, eu encontrei a palavra atenção. Por exemplo, ajuda, colaboração, respeito, eu encontrei. Você coloca a palavra, sublinha lá no livro e manda para a Tia Auri a cópiazinha daquele trecho, tá certo? Só isso. Beleza? Gostaram, gente? Então é isso. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.